Fala, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E hoje, aquele podcast tão esperado, né? Aquele que eu apelidei de Silvio Santos do Gimito está aqui de volta. Seja bem-vindo, Silvio Santos. Olá, galera. Obrigado aí do convite. E vamos aí para mais um podcast aí. Tá certo. Silvio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. E eu Obrigado. Com você, por que você decidiu criar um canal no YouTube? Conta pra gente. Bom, na verdade, eu sempre gostei da culinária, né? Sempre gostei de cozinhar. Aqui em casa, a esposa cuidava dos afazeres da casa. E na hora de fazer alimentação, eu sempre gostei. E sempre fiz coisa diferente, inventava algum alimento diferente. Até às vezes brincava e dava nome pros pratos que eu fazia. Então, foi dessa forma que eu e minha filha um dia falaram: pai, por que você não abre um canal no YouTube de culinária? Eu falei: então vamos abrir, filho, vamos abrir. E daí foi onde surgiu o canal da culinária no YouTube. Bacana. Então, você faz os vídeos e a Jéssica edita aí pra você. Isso, eu faço os vídeos, ela dá uns palpites ali na hora de fazer o esquema, e ela que edita os vídeos e acrescenta mais alguma coisa que tá faltando nos vídeos. Mas a ideia é essa aí, é focar na culinária ali, sabe? Bacana. Bom, nosso bate-papo hoje vai ser sobre como aproveitar melhor os alimentos. E a primeira pergunta que eu te faço, Silvio, é a seguinte: quais são as principais causas do desperdício de alimento em casa? Eu acho que a maior causa do desperdício é a falta de informação. Eu mesmo já desperdicei muito alimento por falta de informação. Eu comprava, por exemplo, brócolis. O brócolis vem aquela flor. Eu jogava toda aquela folha fora e os talos também eu jogava fora. Eu só fazia aquela florzinha e um pouquinho mais do talo ali, sabe? Então eu acho que a falta de informação é o que tá faltando. E é por isso que eu acho que vai dar certo o canal, por causa que é um canal informativo sobre como aproveitar os alimentos. E muitas pessoas jogam não porque não gostam, não sabem, sabe? Aproveitar o alimento. Com certeza, eu concordo com você. Meus pais têm um restaurante, né, aqui em São José, o Recanto do Moro, e é bem isso que você falou. Você acaba desperdiçando muito alimento, às vezes, por falta de conhecimento, de ter a noção do que fazer com aquele alimento, né? E o desperdício hoje, ele é muito, né? Principalmente a gente que é brasileiro, a gente é acostumado a ter uma fartura, muitas vezes, né, em alguns casos, e desperdiçar muita comida, né? E realmente a gente tem um problema da fome no Brasil, a fome no mundo, que é demais, assim. A gente tem casos ali, por exemplo, a Venezuela, que o salário mínimo acho que é $2, né? Eles não conseguem nem comprar, às vezes, um pacote de arroz. E a gente aqui muitas vezes desperdiça alimento e tudo mais, né? E essa é uma situação que eu vejo que o mundo inteiro acontece esse tipo de coisa. Então tem países, por exemplo, igual o nosso, que produz muito alimento, é desperdiçado muito alimento, e países mais emergentes, assim, que estão numa crise muito grande, também é passar uma fome gigantesca, né? E a situação da Venezuela, Cuba, os países da África também, né? Você tocou num ponto certo, que é a Venezuela e Cuba. Eu tive pesquisando sobre esses dois países ali, a coisa não tá dando nem para aproveitar, porque não tem alimento nas prateleiras, nos mercados não tem alimento para vender, não tem alimento, não tem essa fartura, que no Brasil acaba nós tendo essa fartura, sabia? Porque aqui no Brasil nós desperdiçamos muito alimento, aqui no Ceasa, não sei, em São Paulo ali, aqui em Curitiba, no Ceasa também, aqui de Curitiba. Se você for lá, os caras jogam todas aquelas folha de beterraba, folha de repolho, couve-flor. Olha, é um desperdício assim. Claro que é um desperdício porque o brasileiro não aproveita, ele não tem essa educação de aproveitar o alimento. Mas hoje já tem muitos canais aí ensinando, sabe? Aproveitar, por exemplo, o couve-flor tem aproveitamento das folhas, o brócolis tem, a beterraba tem, a batatinha você pode aproveitar as cascas da batatinha, batata doce, a abóbora. São coisas que nós jogamos fora, assim, tipo, por causa que nós não temos conhecimento, nós não sabemos o valor nutritivo que tem. E pesquisando, eu descobri que na casca da batatinha, da cenoura, da abóbora, tem mais nutriente que na própria batatinha, você viu? Caramba, sério? Isso eu não sabia. Sim, pesquisa, uma hora você vai ver que você vai ficar de cara o que dá para você fazer com as cascas dos alimentos. A gente não tem muito costume, né, de aproveitar as cascas, assim, isso eu já percebi. E você mesmo, eu que trabalho em restaurante, a gente percebe que o próprio brasileiro, assim, ele é muito acostumado a deixar comida no prato, né? Sim, é uma perda muito grande. Sim, e você vê, o cara vai lá, vai comer um bife, pega 4 pedaços de bife, aí deixa 3 no prato, come um. E você costuma ver esse tipo de coisa muito recorrente, assim. Então, as pessoas realmente, elas não têm às vezes, uma noção de que, por exemplo, aquele alimento, ele poderia estar
sendo utilizado para alimentar outra pessoa e simplesmente ela pega demais e aquele alimento ele vai ser desperdiçado, né? E, Henrique, Sim, e eu vou te falar uma coisa. E o pior de tudo dessa conversa que nós estamos falando é que o pobre ele não tem essa informação, que é o que mais necessita dessa informação, sabia? exatamente. Porque uma pessoa mais instruída, que tem mais conhecimento, ou tem mais acesso à informação, consegue aproveitar mais o alimento. E o pobre, o coitado, ele compra a abóbora e joga toda a casca da abóbora fora. Ele pobre, precisando de comer a casca da abóbora, porque é nutritivo, tem mais nutriente, por falta de informação ele joga fora. Então, quer dizer, olha pra você ver onde que o problema onde tá. O problema nosso não é desperdício, é falta de informação e aproveitamento desse alimento. Então, tem cursos aí em periferia que ensina as mulheres donas de casa a aproveitar o alimento. Não tá bem expandido isso aí, mas já tem alguma coisinha nesse sentido já. Não, com certeza. E seguindo aqui o meu questionário de perguntas, segunda pergunta que eu te faço quais são algumas dicas práticas para reduzir o desperdício de alimento na cozinha? Olha, eu digo, na cozinha, para a gente aproveitar bem o alimento, tem alguns alimentos que a gente não pode aproveitar, tipo que nem o óleo de cozinha mesmo. O óleo de cozinha a gente devia evitar bastante ele. Então, o aproveitamento do óleo de cozinha devia ser evitado. Uma fritura só, já tirar fora, porque o óleo de cozinha, ele tem... ele acaba se tornando uma coisa química depois de uma usada, ou eu acho que nem sei se dá para usar 2 vezes numa fritura. Mas em outros alimentos, dá para aproveitar. O feijão, por exemplo, na questão do feijão, se você for usar o feijão, você é de família pobre, já tem bastante filho ali, você cozinha uma panelada de feijão, meio quilo, 1 quilo, dependendo do tamanho da família, você tempera esse feijão e você pode guardar ele no congelador, na geladeira. Você não precisa ficar gastando gás, por exemplo, para cozinhar 1, 2, 3 vezes feijão durante a semana. Uma cozinhada de feijão na semana, você já aproveita esse alimento para economizar, para você não economizar gás, no caso, né? Para você não precisar estar fazendo várias vezes o mesmo cozimento do alimento. O arroz, mesma coisa, o arroz pode congelar também, você pode cozinhar uma vez. Nesse aproveitamento que eu estou dizendo, não é o aproveitamento do alimento, sim o aproveitamento do gás. Você não vai economizar no gás, você não vai precisar estar aí se preocupando com cozimento de gás para cozinhar. Aí em outros alimentos aí, que a gente vai conversar aí durante o podcast, aí vai ter específico cada alimento, né? Por exemplo, o repolho, o couve-flor, batatinha. Então você tem como você economizar nesse alimento ali e aproveitar mais a proteína do alimento. Me diga uma coisa, como é que começou essa paixão pela culinária? Conta pra gente. Essa paixão pela culinária começou quando eu tinha mais ou menos uns 13, acho que uns de 9 a 13 anos ali, porque minha mãe trabalhava e eu fiquei responsável pela casa. Eu sou o irmão mais velho dos irmãos e eu fiquei responsável pelos irmãos mais novos. Então eu tinha que cozinhar, eu tinha que esquentar o alimento que a minha mãe tinha deixado e outros alimentos eu tinha que preparar. Então eu fui tomando gosto por essa coisa de fazer o alimento. Eu sofri até um tipo de bullying na época, meus amigos da rua iam brincar na rua, de skate, de bola ou qualquer coisa. E eu tava lá enfundado na cozinha, cozinhando para minha mãe ou lavando louça, fazendo aquela limpeza da cozinha. Aí foi onde eu comecei a me apaixonar pela alimentação. Aí quando eu casei, eu já entrei no casamento cozinhando. Então minha esposa ficava de boa, porque eu gostava de cozinhar, preparar prato, até dava nome nos pratos de comida. Então acho que foi essa paixão pela comida começou ali desde a adolescência, quando eu tive essa responsabilidade de cozinhar. Caramba, você chegou até a sofrer bullying, então, com... Eu tinha um apelido, Pia. Meu apelido era Florzô. Olha, Florzô. Era Florzinha, sabe Florzinha, né? Ô, Florzô, vai sair pra rua aí? Eu ficava na janela, minha casa ficava de frente pra rua, os piás jogando bola, e eu ficava na janela da cozinha. Ô, Florzô, vai sair pra rua aí hoje ou não? E eu ficava ali meio que sendo bulinado por eles. Mas eu não ligava, porque eu gostava do que eu tava fazendo, entendeu? Eles não entendiam, mas eu entendia o que eu gostava. Eu vejo que, assim, ajuda no processo de amadurecimento, né? Porque você já era mais novo, você já estava aprendendo a cozinhar, né? Muita gente mora sozinho hoje. Eu vou dar exemplo mesmo. Ó, eu trabalho em restaurante, cuido muito da parte logística, mas eu não tô longe de ser um mestre cuca. Eu sei arroz lá com alho, pico alho, coloco alho, aí coloco óleo, esquento o alho, lavo o arroz e jogo o arroz. Assim, coisas básicas, assim, na cozinha. Geralmente eu sou aquele ajudante na cozinha, né? Sim. E assim, eu cuido mais da parte da logística. Até te perguntar, cara, que dica que você dá pra quem tá começando na cozinha e não tem muita experiência? O que você aconselha, assim, pra começar a gostar de cozinha? Olha, na cozinha, Henrique, você falou que tem um restaurante, né? Tua família tem um restaurante, você trabalha no restaurante, né? Ah, sim. Eu não comuniquei com você que eu trabalhei numa cozinha industrial também. Eu entregava alimento industrial, né?
Não nós, eu era funcionário de uma cozinha industrial, então eles cozinhavam e eu ajudava as cozinheiras, ajudava ali toda a articulação do transporte, né, o manejo do alimento ali, porque eles fabricavam o alimento numa cozinha industrial, todo esse alimento era colocado em cubas, em caixotes especiais, era transportado para as outras empresas onde o alimento não era feito no local, então nós que entregava o alimento. Então eu tive vamos dizer assim, um contato muito grande com o alimento, que nem você está falando do restaurante. E eu vou falar para você, eu não sei vocês aí, mas nós tínhamos muita dificuldade lá na empresa com agradar os clientes, porque os clientes eram muito exigentes, às vezes falavam, nossa, mas feijão preto de novo, outra vez, nossa, mas feijão branco de novo. Eu tinha que falar assim, mas rapaziada, só tem feijão preto e feijão branco, não tem outro feijão que a gente possa servir. E carne também era uma grande preocupação com carne, porque, nossa, mas frango de novo, outra hora boi de novo. Aí tinha esse negócio de você estar dizendo assim, pô, pessoal, existe na indústria hoje para comércio, frango, boi e o porco, né, que é o mais consumido, o suíno, né? Então eles tinham um grande problema com esse negócio da alimentação e eu acho muito difícil trabalhar com alimentos, sabe? Geralmente a gente consegue lidar muito bem, porque a equipe em si ela é uma equipe boa. A gente tem, graças a Deus, a gente tem bons funcionários. Acho que o restaurante ali, o nosso restaurante ali, a gente dá graças a Deus que a gente tem funcionários bons, competentes, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos restaurantes, né? Que restaurante geralmente pode acontecer, principalmente agora, o mercado de trabalho ele tá muito competitivo, né? Então, os restaurantes que têm bons funcionários, eles seguram esses funcionários. E às vezes o cara vai montar uma equipe do zero, e aí um funcionário não se dá com o outro e tal. E essas divergências, elas acontecem, né? Então é complicado, não é fácil. E assim, como qualquer outra empresa, né? A gente fala do restaurante, porque o restaurante ali na hora H, pressão, você tem que fazer bem feito, mas ao mesmo tempo prazos. Então você fica ali naquela vontade, né? De tipo, de entregar, mas ao mesmo tempo você tem que saber conduzir. E não é fácil, claro, é uma rotina puxada. Como eu falo, restaurante não é para qualquer um. A parte de cozinhar também, porque uma coisa é você cozinhar em casa, outra coisa é estar em restaurante, né? E aí você tem que lidar com diversas situações atípicas que acontecem, né, durante o restaurante, porque sempre vai ter lá, por exemplo, semana passada, a gente estava lá servindo almoço, né, com frio e calor, o piso dilatou, no mesmo com o cliente. Então, como é que você vai proceder a uma coisa daquela? Parecia que era. Aí agora foi colocado um piso novo, mas assim, gerou um transtorno. Os clientes, graças a Deus, os nossos clientes, eles são muito compreensivos, e assim, eles não deram nem bola, continuaram se servindo, porque eu achei que na hora todo mundo ia se assustar, né? E aí, no fim, todo mundo deu bola, ficou um tempo ali e tal. Essas 2 semanas ali ficaram até eu vir o pedreiro arrumar ali, tudo. O pessoal nem deu bola, continuou indo lá almoçar, porque é uma situação que assusta, né? Fica ali e tal. Então, mas assim, eu digo que são várias situações atípicas que acontecem em restaurante que você tem que lidar. E não são situações, assim, às vezes muito fáceis de lidar. Ontem mesmo eu conversei com o senhor, aí deixei claro lá tal. Essa parte até vou cortar depois para não dar nenhum problema. Mas assim, era um bife suíno, eu expliquei para ele que era carne de porco, falei, ele ligou por telefone, expliquei por telefone, quando ele foi pessoalmente, ele falou, é com bife. Eu falei, mas é bife suíno, é porco, senhor, é esse mesmo? Não, é esse mesmo. Pois dito e feito, ele chegou na casa dele, viu que era carne de porco, ligou de volta e reclamou, que carne é essa? Eu pedi com bife, porque o bife a pessoa assimila a carne de boi, né? Sim. Aí o cara falei, não, mas senhor, eu falei 2 vezes, senhor. Eu não entendi e tal. Eu falei, não, mas o senhor pode, que eu faço a troca pro senhor, né? Então, são várias situações atípicas que acontecem. Henrique, a minha filha falou que você mora em São José, né? Então, todo o teu mercado de trabalho gira ali em torno de São José, né? José Pinhais, né? Então, esse restaurante que eu trabalhei era em São José, eu não sei se você vai conhecer. Sabe ali a faculdade aquela faculdade que fechou ali perto, quase da rotatória da 376? PUC? Isso, a PUC. Nosso restaurante era de frente ali. Ali não tem um negócio de madeiras antigas que faz cadeira, faz móveis ali? Aham. Eu não sei se está funcionando ainda. Agora eu não Móveis. sei onde que é. Eu tô ligado. Agora que você falou, ali era a série da PUC de São José. Isso. Bem perto ali da rotatória, pegando ali ela vai começar a 376, né? Porque até ali, acho que, eu não sei o nome daquela rua, deve ser Avenida das Torres, talvez. Ela é Avenida das Torres até chegar na BS, ou não? Como é que é o nome daquela rua ali? Eu acho que não. Acho que a Avenida das Torres, depois acho que ela vai ali por baixo da trincheira, né? Uhum.
É verdade. Eu não sei que nome fica ali. Só que o nosso restaurante ficava do lado dessa casa que fazia móveis antigos, com uma casca de madeira, com... É bem ali, era do lado. Um Aham. pouquinho antes de chegar ali, antes da rotatória. Então, nós tivemos ali, nós cozinhava ali no fogão a lenha. Ali era fogão a lenha. Nós servíamos Legal. alimento, as panelas, tudo panela de ferro. Era tipo buffet à vontade, assim, sabe? Você podia tirar, nós ia repondo a comida no fogão a lenha lá e o pessoal ia comendo. Tinha um movimento bom ali. Sim, o nosso restaurante, como ele tá no Afonso Pena, não sei se o senhor conhece o Afonso Pena aqui, senhor. Conheço, não conheço bastante. Eu conheço tudo o São José ali. Eu conheço o shopping ali, o shopping, o terminal, o aeroporto ali, a Rua Barbosa. Eu conheço bastante de São José ali. Que lugar que você quer falar ali de São José? Digo, o Afonso Pena ali, então, o nosso restaurante, sabe o Max Atacadista? Sim, conheço o Max Atacadista, conheço. Do mais, quando você olha de frente, não tem um restaurante, quando você sai na saída, aquela rua que era assim, saída. Puxa vida, na época que eu ia lá, nunca tinha reparado isso, mas eu fui no Max ali um monte de vezes ali, Então, mas nunca tinha reparado. quando você sai do Max, até agora fazendo jabá pro meu restaurante, né? Ah, E você olha de frente, é o Recanto do Moro. Depois eu até mando ali pro senhor, né, dar uma olhada ali no endereço ali, é o nosso restaurante. Ali é um bairro muito industrial. O próprio Afonso Pena, ele ficou muito assim, Urano, ali. sim. Ele é um bairro cheio de indústria. Então, o nosso maior público é o público empresarial. Então, o nosso giro em si ele é muito rápido, porque os clientes, eles vão, almoçam, em 20 minutos eles já estão voltando pro trabalho. Então, assim, acaba que dia de semana é mais corrido, às vezes, que o final de semana. Final de semana, algumas empresas trabalham, mas é aquele pessoal mais família. Então o restaurante em si ele acaba tendo maior fluxo nos dias de semana. É curioso isso, né? Porque geralmente final de semana o restaurante é mais cheio, ali é diferente. Ali final de semana é mais tranquilo e tal. Não que não seja corrido e tal. Geralmente final de semana dá muita porção, marmita. Uhum, O pessoal geralmente gosta muito de levar pra casa, né? sim. Mas é assim, trabalhei minha vida inteira, praticamente em restaurante, fiquei um tempo só na prefeitura e na Dexter Latina, que era de Precicito ali na Audi, mas meu berçário, Você trabalhou na Dexter? trabalhei, mas assim, fui bem pouco estagiário. Nós servimos alimentação na Dexter. Ó, que legal, tinha um restaurante. Ali perto Puta, tinha do lado ali da Dexter e do lado da Ploadec. Na esquina ali, a Ploadec, nós servia as duas empresas. Eu não cheguei, na verdade, a conseguir trabalhar lá, porque assim, A Dexter que você tá falando é aquela de veneno, não é? isso, é do seu Braida. Sim, conheci os dois, são dois sócios, né? Eu trabalhei ali, servi uma alimentação pra Dexter mais ou menos ali uns 1 ano e meio, 2 anos ali em São José ali. Fica lá pra dentro, né? Você Lá pega pra dentro. lá pra dentro, lá, sei, né? Assim, nós fornecemos alimentação pra eles ali. Na verdade, Que coincidência, né? Você conheceu alguém de lá? o seu Braida, ele fez uma entrevista comigo lá e Nossa, conheceu o seu baile? Qual que é o sócio dele? Esqueci o nome do sócio dele. sócio eu não me lembro, mas eu cheguei atrás. Só que assim, não, acabou não dando muito certo, porque pra mim, como era menor aprendiz naquela época, se tornou um pouco injusto. É porque na época eu tava procurando outra coisa e tal. Cheguei até a fazer o curso de menor aprendiz, mas não fiquei muito tempo lá. Eu fiquei 8 anos na prefeitura de São José ali. Esse eu trabalhei muito tempo ali na Você prefeitura. sabia que a Dexter, ela era aí no centro de São José, né? Perto Sim, do terminal ali. Você lembra exato. daquela ali? Sim, eu Foi ali, lembro. foi ali que você foi fazer a entrevista ou você foi lá na Dexter quando ela já mudou? Ah, foi quando mudou já. Foi já na sede nova. Então, eles pegavam a refeição ali, passando o mercado, acho que era esse Max, né? Um pouco pra dentro, e entrava ali, passando. Tinha que passar a auge e entrar um bem pra dentro ainda. Tinha que pegar Isso, esse lá pra dentro, assim, pra você ter uma ideia, o transporte, acho que pra voltar era ônibus, né? sim, eles tinham, acho que um ônibus deles lá que levava o pessoal. Ali era um lugar que era bem difícil, porque, tipo, não tinha ônibus, então eles fretavam ônibus mesmo. Eu lembro uma vez quando eu fui fazer entrevista lá, que eu fui voltar de Uber, nossa, pra aceitar um Uber foi muito difícil. Eu lembro que naquela época ainda tive que pedir pro meu pai me buscar, porque era um lugar ali que era mais industrial, assim, não tinha tanta gente passando, né? Mas aí eles tinham um ônibus da própria empresa, né? Mas legal, bacana isso, né? Eu acho que é muito interessante. A minha filha participou bastante da minha vida na Dexter ali, né? Tivemos festa de confraternização no final do ano, que nós que fazia pra Dexter, daí a Jéssica ia junto comigo, com a minha esposa, nós participava ali dos eventos ali. Nós que fazia parte de alimentação, sabe? Carne, o buffet, era tudo nosso, nós que fazia. Então, nessa época, eles liberavam, assim, pode trazer tua esposa, tua filha. Então a Jéssica conviveu um pouco comigo nesse tempo aí de alimentação, sabe?
Nossa, foi muito legal. Eu gostava muito de trabalhar com isso. Só que eu acho, assim, uma responsabilidade muito, muito grande, Henrique, né? Eu não sei se você... A gente sabe que a alimentação é bastante responsável, né? Eu tenho uma jornada longa pela frente, não é fácil. É um restaurante que meu berçário foi do lado de uma churrasqueira, então eu cresci naquele restaurante. Foi lá que assim, aprendi a me comunicar com as pessoas. Era uma pessoa muito tímida quando eu era mais novo. É? E eu aprendi assim a lidar com pessoas ali. Porque ali você tem que atender, claro, que era, por exemplo, muito diferente da prefeitura. A prefeitura lidava com folha de pagamento de servidor público, então o cara já é mais bravo lá. No restaurante o cara já é mais feliz, almoçar, tranquilo, né? Então eu tive os Uhum. dois extremos. Eu tive a parte ali e a parte de ter que resolver pepino mesmo, que era a parte lá da RH, da prefeitura, que tinha que nomear servidor, tinha que tirar dúvida de servidor. Porque era a parte da prefeitura também era bem burocrática, assim, de explicar. Então tinha gente que às vezes ia lá coleritas e tinha que saber explicar, e o cara ficava bravo, porque descontou, não sei o quê. E você tinha que explicar tudo pra pessoa. Do restaurante era aquela cordialidade, aquela coisa de você conversar, bom dia, bom dia. Era dificilmente você pegar uma pessoa muito estressada, né, no restaurante. Claro, acontecia, mas no restaurante geralmente as pessoas vão mais, tá assim, agora eu vou almoçar, agora eu tô mais tranquilo. Na verdade, a alimentação é um horário de lazer, né? Você vai degustar aquele alimento. Por isso que eles tinham muito problema com o alimento, porque tinha que estar bom, tinha que estar gostoso, tinha que estar bem temperado, não salgado, bem agredido, sabe? Então, qualquer pessoa que vai um restaurante ou uma churrascaria quer ter prazer né? De se alimentar ali. Então, essa preocupação da alimentação é muito grande nessa área de... Eu, falar a verdade a você, eu como gosto de cozinhar, né? Gosto de preparar meus pratos, eu acho uma responsabilidade muito grande a alimentação. Eu, sinceramente, eu sei da responsabilidade que é as pessoas que preparam o alimento, né? Então, o meu foco nesse canal, que agora eu já vinha fazendo os pratos de alimentação, né? Mas daí eu tinha falado pra minha filha, filha, vamos mudar um pouco o foco do canal na alimentação e vamos fazer mais uns pratos que você possa aproveitar o alimento, porque, na verdade, na época eu não tinha esse foco. Mas eu vendo a situação, e até na questão econômica da pessoa. Por exemplo, o marido trabalha, aí a esposa não trabalha, a esposa fica em casa. Daí a esposa fala assim, como que eu posso ajudar o meu marido, né, para economizar dentro de casa, porque uma mulher, uma esposa também pode ajudar o marido ali financeiramente, economicamente. Então nos prepara do alimento. Então onde eu venho, vou preparar, ainda não preparei, vou preparar esses pratos agora, aproveitando esses alimentos, sabe? Tipo, numa questão econômica, porque queira ou não queira, você tem que pensar no foco economizar. Porque vamos dizer assim, que uma pessoa fala assim, eu quero fazer um curso para me ficar rico. Para ficar rico, você tem que focar nas coisas de economia. Você não pode ser um cara que joga a metade do couve-flor fora. Como que você vai ficar rico desse jeito? Então eu falei assim, filha, vamos ensinar. Na verdade, não é ensinar, né? Eu não gosto de falar essa parte de ensinar, porque depois você faz, vem os haters e fala, e você tá errado. Então vamos, não é ensinar, é uma dica da cozinha, para você não perder alimento, para você não desperdiçar. Então o foco desses próximos vídeos que eu e a minha filha vamos fazer vai ser aproveitamento do alimento ali, mas não dizendo que a gente sabe fazer isso. Eu também tô pesquisando para fazer. Quando eu faço um prato no canal, não é aleatório, eu vou pegar ali e vou fazer do meu jeito. Não, eu vou lá, pesquiso 3, 4, 5 vídeos, como é que faz, como é que aproveita. Não vou dizer que nenhum prato culinário faz bem para isso, faz bem pro rim, faz bem para... Não quero, né, entrar nesse mérito de dizer que algumas folhas faz bem para alguma coisa. Então eu só quero fazer o aproveitamento do alimento, dizer que aquele alimento é rico em alguma coisa que você está desperdiçando, jogando fora. Então eu acho que vai dar bom conteúdo, se eu acho. Não sei se você pensa assim. Não, eu concordo, claro. E assim, essa questão por exemplo, você está fazendo um canal ali mostrando conteúdo legal para as pessoas, né? Mostrando um conteúdo interessante. E claro, ninguém ali é MasterChef, você está querendo mostrar uma receita, mostrar como é que faz, apostando melhor esse aproveitamento dos alimentos. Então, é interessante, é um conhecimento super válido, porque você comentou, a situação do país, ela tá um pouco crítica, a gente não pode dizer aqui, falar, não, tá tudo bem certo, não. Eu faço compra, a gente que faz trabalho em restaurante, a gente sabe que os alimentos estão ficando mais caros. Olha, pagava menos de R$ 4, hoje está pagando quase 6, 7, dependendo do que você vai comprar. Um alimento, uma carne. A carne até que tá se mantendo um pouco, até em determinados pontos se mantém um pouco estável, dependendo da carne. Mas a gente vê um aumento de alimento, e a gente não pode negar, assim, que
Não, que tá indo bem. A gente percebe que as coisas, principalmente, a gente teve a questão do Rio Grande do Sul, que afetou, que assim, ninguém falou, o arroz não vai subir, cara, o arroz subiu. É uma realidade. Mas não sei o quê, mas eles falaram que não ia subir, mas subiu. Você vai no mercado, a realidade é outra, né? Então a gente, é importante essa questão, porque a gente sabe hoje que o brasileiro, com o salário mínimo, vamos colocar ali R$ 1.400, o cara não consegue sobreviver, acho que nem sozinho hoje em dia, se ele for realmente cozinhar todo dia, fazer uma comida, talvez sobre ali para um troquinho no final do mês, mas para sustentar uma família é difícil, então esse conhecimento ele é válido, porque a gente sabe que, por exemplo, na Venezuela, não sei se você chegou a pesquisar, mas se você vê a média de um venezuelano, quanto ele pesa, né? Acho que é 40 e poucos quilos, não sei se você chegou a ver isso. Essa parte eu não vi. Assim, eles são magros, eles são bem, Sou bem magro mesmo. são bem magrinhos, assim, mas assim, isso vem de fome. Não é porque eles querem ser magros, isso vem porque Não. eles têm que, tipo assim, se ajudar, fora que a gente tem que falar, assim, de parte política que governo que é liderado por milícia, porque a gente realmente fala aqui, mas de fato o que tá acontecendo lá a gente não sabe. Lembra do podcast que nós fizemos essa semana do Silvio Santos lá, né? Sim. Eu esqueci de comentar lá naquele dia que um dos comentários que o Silvio Santos fez, que teve um dia no show de calor, acho que era Quem Quer Dinheiro, um desses programas dele aí. Aí uma guria chegou e falando de política, daí ele falou, não quero falar de política. Daí ele explicou, perguntou pro público dele assim, pessoal, vocês sabem onde tá a maioria dos comunistas? E a turma ficou pensando em nada, ninguém respondia nada, né? Ele falou, não sabe onde tá a maioria dos comunistas? Eu também fiquei em dúvida, fiquei pensando, onde tá, né? Também tá nos países comunistas, né? Ele falou assim, a maioria dos comunistas estão na cadeia, o Silvio Santos falou. Daí ele explicou por quê, o que é o comunismo. Comer a mesma comida, vestir a mesma roupa, estar no mesmo lugar, fazer as mesmas coisas. Isso é o comunismo. Então, um país comunista que nem a Cuba, né? Cuba o que o comunismo é? O comunismo é um atraso de vida. Por quê? Porque as pessoas têm que o quê? Fazer. Agora, lá em Cuba, eles estão dando um pãozinho de manhã e um pãozinho de tarde. É igualdade, mas que igualdade é essa? Uma igualdade, cinco ovos para cada um. Durante um mês, 5 ovos para um mês. Essa é a igualdade. Sei lá. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de alimento, né? Mas nós estamos aqui falando dentro da alimentação, né? Que eles falou que são magros, por quê? Porque tem essa política, né? O alimento entra na própria política, né? Exatamente, não tem como a gente falar assim que os preços do alimento não tá subindo e que, por exemplo, se pegar esses países mais Cuba, Venezuela, agora Nicarágua também entrou numa ditadura ali bem feroz, né? Você vê que os caras têm que. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, e você vê que assim, isso não é o pobre está falando de uma classe média. A gente tá falando o pobre que é miserável, esse aí nem come ovo. Esse aí tem que. Não, esse não tem direito nem de comprar ovo. Não tem ovo pra comprar, se tiver o dinheiro, não tem ovo pra comprar. Tem que ir na lata de lixo torcer pra que isso que sabendo que a grande população não come direito. Você falando de lata de lixo, se hoje nós aqui brasileiros fosse lá no mercado municipal em São Paulo, na lata de lixo, nós estaria mais nutritivo do que. Porque o que jogam de coisa boa lá, rapaz, folha da beterraba, folha do repolho, folha do brócolis, todas essas folhas jogadas fora. E nós brasileiros, até os pobres, tem pobre na lata de lixo lá catando o tomate podre, mas tem uma folha de um brócolis inteirinha, verde e bonita, ele não pega, porque ele não tem conhecimento. Se tivesse conhecimento, ele deixava aquele tomate podre e pegava a folha do brócolis, que tava coisa mais linda, a folha do repolho, todo aquele verdão eles não querem, porque falta conhecimento. Exatamente. Mas já pegando esse gancho, eu queria saber de você agora a parte das receitas, né? Existe alguma receita específica que você faz aí, que você curte, para aproveitar também os alimentos e tudo mais? A receita tua, a receita do chefe. Uma das receitas que eu acho interessante para as pessoas fazerem, que as pessoas fazem errado, que eu vou deixar no ar para as pessoas fazerem uma coisa mais correta. Não é indicação minha, mas é estudo que eu já fiz sobre isso. A feijoada. A feijoada, muita gente faz feijoada, vai no mercado fazer uma feijoada ali e compra calabresa, compra a linguiça palha, compra a costelinha defumada. Se você quiser fazer realmente uma feijoada verdadeira e sentir o sabor de uma feijoada, a feijoada você tem que fazer ela comprando as coisas cruas. Se quiser acrescentar, tudo bem, pode acrescentar lá um bacon, uma costelinha defumada, mas não compre tudo defumado e não compre tudo artificial ali, vamos dizer assim, você tem que comprar aquelas coisas mais, vamos dizer assim, a costelinha de porco crua, a orelha de porco crua.
você vai fazer uma feijoada, porque eu aprendi isso no restaurante também. Então é uma dica que eu dou pro pessoal, não é uma receita do chefe, mas é uma indicação numa feijoada, pelo menos. Quem quer fazer uma feijoada, procura fazer uma feijoada meio que parecida com a original. Não vai ser igual a original, né? Claro. Mas você sabe da história da feijoada, né, Henrique? Não sei, conta pra gente. Essa eu não sei. Não sabe da história da feijoada? Tem várias histórias, vai. Não sei se é essa. Eu vou contar essa, de repente pode ser que seja a sua, né? Vou falar. Naquela época do escravo no Brasil, isso no Brasil eu tô falando, né? Que o que acontecia? Os senhores feudais, os donos do café, os senhores ali, eles mantinham os escravos separados ali, né? No porão ou qualquer outro lugar que eles tinham na fazenda, né? Quando eles matavam um porco, o que eles faziam? Eles pegavam a parte boa do porco, eles tiravam a cabeça, a orelha, o pé do porco, o rabo do porco. Todas as partes que eles não queriam do porco, que era a parte, vamos dizer assim, que eles iam jogar fora, eles pegavam essas partes do porco e iam lá na parte da senzala lá e davam para os escravos, né? Assim, o que os escravos faziam? Os escravos pegavam tudo aquilo ali e não tinham o que fazer com aquilo, porque como que vai fazer aquele frito ou temperado? Eles pegavam tudo aquilo ali, colocavam o feijão, jogavam tudo junto e cozinhava. Aí onde foi que surgiu a feijoada? A feijoada é o aproveitamento do resto do porco, que os senhores feudais não queriam comer aquela parte, porque os senhores feudais não iam comer rabo de porco, pé de porco, orelha de porco, focinho de porco, a cabeça do porco. Então eles pegavam todas essas partes do porco e davam para os escravos. Os escravos pegavam todas essas partes, para eles aproveitar essas partes, pegavam um feijão, jogavam tudo junto, cozinhava tudo aquilo. Pô, acabou ficando uma delícia, né? Aí é a origem da feijoada. Ah, essa eu não sabia, essa pior que eu não sabia mesmo. Olha que eu não sabia dessa história. Assim, já escutei várias coisas, escutei várias histórias, mas realmente, isso faz pra mim muito mais sentido que as outras histórias que me contaram. Porque realmente é uma questão de aproveitamento a feijoada. Aproveitamento do alimento. Ela é famosa no Brasil inteiro. Não tem assim, você chegar no. E geralmente final de semana, né? O brasileiro gosta de uma feijoada. Henrique, Sim. Dentro dessa história da feijoada, você também não sabe da pinga, né? Da pinga também não. Você pode contar pra gente. É a mesma coisa dos escravos, porque os escravos moravam no porão das mansões aí, dos negócios. Aí. O escravo, você já deve ter visto em história que eles ficavam nos porões ali, né? O que acontecia? Os feudais tinham ali os fazendeiros tinham ali os alambiques de pinga. Não é pinga, na verdade, era cachaça, era outro nome. Pinga não tem nada a ver com isso. Aonde vai surgir o nome da pinga, o que acontece? Como os escravos, às vezes alguns escravos se rebeliavam durante o dia ali, eles eram açoitados, eles eram batiam neles lá. Então, quando eles ficavam debaixo do porão, como o alambique ficava em cima, a cachaça, ela pingava. E quando a cachaça pingava ali pelas frestas ali que estavam no porão, pingava naquela parte que eles tinham levado a surra. Então, aquilo ardia. Então, quando pingava neles, ardia. Então, por que é? Pinga ardente. Olha se não tem lógica. Pode ser, eu não sei. Eu estudei a ver. Mas pinga ardente, porque pingava e ardia. Pingava e ardia. E ardia no quê? Naquele ferimento dos escravos, entendeu? Por isso que hoje a gente tem esse negócio. Me deu uma pinga aí, ou me deu uma água ardente. Por que água ardente? Porque pingava nos escravos. É a mesma, a pinga e a feijoada tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma origem. Legal, bacana. Olha. Você vê nessa? Não sabia. E olha que eu gosto de história, assim, mas eu acho que eu nunca fui muito da história dos alimentos, mas legal. Poxa, tudo surgiu, tipo assim, que nem a feijoada. Por isso que eu falei assim, você perguntou de um prato, né, que pra mim sugerir pras pessoas. Quando você vou fazer um prato, procura, tipo, fazer meio que parecido com aquela feijoada. Ela não vai ficar tão boa, sabe, Henrique? Porque o que é gostoso numa feijoada? A linguiça, a calabresa, né, a linguiça paio, o bacon, né? E as outras coisas que a gente coloca lá, a costelinha defumada. Então, essa aí não é a verdadeira feijoada. Essa não é a verdadeira. Essa é a que nós, como se assim, nós camuflemos. Mas a verdadeira feijoada, você tem que pegar e comprar uma orelhinha de porco, focinho de porco, um pé de porco, e preparar todo aquele sistema naquela feijoada antiga. Como a história da pinga aí também. Eu acho que muitos aí não vão saber, né? Mas agora estão sabendo aí. Mas legal isso que você comentou, porque é uma coisa assim que a feijoada, como eu comentei, o brasileiro ama feijoada. A gente come, a gente gosta. Sempre tem aquele cliente, eu acho que
Isso é geral, né? Não tô, assim, generalizando que é uma pessoa específica, mas sempre tem aquele cara que vai na feijoada e fica catando as carnes. Você já viu? É verdade, sim. Sempre tem que ficar lá pegando as carnes e deixa só o feijão. Aí o cara Não, o feijão não pega. pega as carnes, eu falo, gente do céu. Eu fui viajar pra Piratuba lá, chegou lá, tinha feijoada. Aí o cara só ficou uns 10 minutos, senhorzinho, catando todas as carnes da feijoada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e o feijão nada, só as carnes. Henrique, eu trabalhei num restaurante, aqui em Curitiba mesmo, que eu trabalhei uma época num restaurante aqui em Curitiba, e lá também eu aprendi uma modalidade da feijoada naquele restaurante lá. O cara, o responsável lá, não era cozinheiro nem nada, ele era responsável, ele era meio que gerente. O que ele fazia? Ele cozinhava uma panela de orelha, uma panela de focinho, uma panela de pé, uma panela, sabe? Tipo assim, a feijoada ela não estava toda junta. Aí você pegava aquela feijoada que você queria, por exemplo, se você gostava, se você não gostasse de orelha, você não pegava aquele caldeirão que tinha feijoada com orelha. Você pegava só, tava escrito assim, feijoada com orelha, feijoada com pé, feijoada com focinho, feijoada, sabe? Feijoada com bacon. Era legal porque a pessoa chegava, eu não gosto de orelha. Então mudava, tipo, ficava aquele buffet assim de feijoada, sabe? Eu aprendi isso lá, eu achei engraçado. Eu falei, nossa, que engraçado, cara. A feijoada eu achava que era tudo junto. Eu falei, não, Silvio, é tudo junto, só que tá cozinhado separado. Você pode pôr no teu prato o que você quiser. Você quer orelha, você quer focinho, você quer pé, você não gosta de pé, você não quer corinho. Cara, outra coisa que eu aprendi também é a respeito do restaurante. Foi isso aí. Você sabia dessa também? Essa eu não sabia também. Você tá falando bastante informação legal, cara. Porque, assim, muita coisa que você tá comentando, assim, até essa questão que você, quando você falou, comentou hoje, vamos falar sobre o desperdício dos alimentos, até um assunto que, realmente, a gente para pra pensar, assim, a gente desperdiça muita coisa. A gente, como Muita coisa, brasileira, muita coisa. a gente, como brasileiro, a gente desperdiça demais. E por Isso falta de conhecimento, por falta de... minha informação. E me diga uma coisa, tem alguma iniciativa, assim, que de alimentação, assim, algum grupo que tipo, faz algum tipo de... Além de você, claro, que também tá fazendo esse tipo de conteúdo na internet. Você conhece alguém que tá fazendo esse conteúdo na internet, dando essa informação para as pessoas não desperdiçarem tantos alimentos, aprendendo a utilizar e tudo mais? Ah, tem bastante canal, Henrique, tem bastante canal e que a gente pode procurar. Só que especificamente eu não marquei nenhum por nome, assim, né? Porque eu não fiquei, tipo, seguidor de um deles. Porque quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu achei até que não tinha muito assunto sobre, sabe? Porque eu falei assim, não, vou fazer um canal aproveitando o alimento, né? Então eu vou pesquisar. Aí eu pesquisei, então nesse período de tempo, eu não tenho, assim, um canal para indicar para as pessoas seguirem, né? Que eu gostei mais, mas eu vi interessante, eu vi que era legal, eu vi que tinha conteúdo nesse material. Então, tem bastante canal, quem quiser aí, é só pesquisar canais aí, que tem a mesma proposta, sabe? Aproveitamento do alimento. E outra coisa que eu quero falar pra você, eu não sei se você conhece na parte, assim, de questão de, vamos dizer assim, de empreendimento, de empreendedorismo, tem o canal do Primo Rico, não tem? Sim, canal do Primo Rico. E Bruno agora, Perini, tem o... Também é só... Eu gosto muito do Perini. Perini, acho que eu sou mais ligado. então, e tem agora também o canal do Primo Pobre, você já viu também ou não? Esse eu não vi. Eu sei que tem, mas eu nunca assisti. A minha filha me deu o livro desse cara, do primo do canal, é Primo Pobre, o canal dele é Primo Pobre. O que que aconteceu? Eu vendo essas duas, vamos dizer, as duas maneiras de pensar sobre a riqueza, o primo rico e o primo pobre, o que acontece? O primo rico ensina investimento na bolsa de valores, ensina investimento naquelas coisas, moedas digitais, o primo rico. O primo pobre não, o primo pobre ele vai naquela coisa mais, vamos guardar uma moedinha aqui, vamos economizar ali, não vamos gastar num tênis que você não tem necessidade de comprar, entendeu? Então, essas foram duas formas de você economizar. O que que eu pensei? Você pode economizar também dentro do seu lar, com a sua esposa. Por que você não pode economizar no alimento? Por que você não pode economizar no aproveitamento do alimento? Porque se a gente vê que ó, nos países, o Brasil é um país pobre, ele é classificado, né, como um país pobre. Mas nós jogamos... Ele é um país, ele tá convergente, o Brasil, assim, acho que ele tá em 11º agora, a economia mais forte do mundo. Só que a distribuição de renda no brasileiro é aquela coisa. Não é que a gente, cara, a gente não quer, assim, todo mundo igual, isso realmente não tem como. Mas, por exemplo, você tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, da miséria absoluta. Então, tantos por cento das pessoas detêm quase tudo. E o que que acontece? Você, por exemplo, você pega lá qualquer país, a Dinamarca, por exemplo, a pessoa mais pobre do país ganha R$ 1.000, a pessoa mais rica do país ganha R$ 10.000. Você vê que não é tanta discrepância. Agora, você pega a pessoa mais rica do Brasil ganha, sei lá,
R$ 1,5 milhão e a pessoa mais pobre do Brasil tá na miséria absoluta, né? Pois é. A discrepância é gigante. O problema está em distribuição de renda. Então você tem pessoas muito bem ricas, muitas vezes de forma ilícita, né? Que a gente sabe, Uhum. né? Quase ganhando horrores, né? Traficando de droga e, enfim, politicagem que a gente sabe que eles roubam por baixo dos panos. E aí você tem pessoas na miséria absoluta. E por isso que a gente tem no nosso país, tem sim casos de fome, né? É uma realidade no nosso país. A gente não adianta a gente falar assim, não, o brasileiro não passa fome sim. A gente está vendo isso daí no dia a dia. E a gente percebe que também as classes mais baixas, elas também estão começando a sofrer com isso, né? De não conseguir se alimentar direito. Pois é nesse pensamento que você está falando aí, que é aí que eu fiquei pensando assim, cara, se nós somos um país pobre, por que jogamos tanto alimento fora por falta de conhecimento? Então tem que ter um canal onde ensina também a você aproveitar o alimento, você fazer com que o marido, por exemplo, o marido sai do serviço, cansado, trabalhou o dia inteiro lá na obra, vamos dizer, um canal humilde mesmo, o cara trabalhou na obra o dia inteiro, aí sai do servicinho, passa no mercado, compra lá 1 quilinho de carne para ele, passa na verdureira, compra lá um repolho, por exemplo. Aquele repolho bonito, todo verde, aquelas folhonas lindas. Aí ele chega em casa, dá pra esposa, a esposa rapa toda aquela coisa ali, pega só com a cabeça branca. Então o que vai fazer? Aproveitamento do alimento, aproveitamento da economia que você vai fazer. Teu marido comprou um repolho, pagou lá. Hoje o repolho não tá tão caro, deve estar uns 3, 4 reais, acho. Cara, mas se você aproveitar só as folhas, você vai fazer uma janta com aquelas folhas. O repolho vai ficar para outro dia ainda. Então você economizou pro teu marido, que trabalhou o dia inteiro na construção civil. Ele saiu suado, passou no mercado, comprou uma carninha, comprou um repolho, aí dá na mão da esposa, a esposa joga tudo fora. Então o que é o meu foco nesse canal que eu vou fazer agora? Vai ser uma playlist. Aproveitamento do alimento, onde você pode ajudar o seu marido a economizar, a fazer com que o dinheiro dele tenha valor, porque ele pagou 4, 5 reais no repolho. Para que você jogar todo o repolho fora? Porque toda aquela folha você jogou fora. Sim. Então o foco do canal nesse momento agora, desses vídeos que vão vir agora, já começou, mas eu acho que já deve ter rápido assim, não um shorts, né? Tem um shorts lá do repolho lá, mas ainda não está específico ainda como preparar certinho. Então, é o começo, é o aproveitamento, é a economia. Exatamente. E me diga uma coisa, quais são aí os próximos conteúdos aí pro seu canal? Você consegue dar um spoiler pra gente? Consigo dar spoiler sim. Os próximos conteúdos aí é a questão de comprar alimentos baratos na questão de carne. Carne, por exemplo. Muitas pessoas não sabem, mas eles vão no mercado, vão comprar carne. A carne é o que tá agora, a carne mais cara, né? Chega no mercado, a carne é o mais caro, né? Chega no mercado, um bife, um contrafilé, até um acém, que é da carne barata, um músculo, hoje tá um valor muito alto. Então, esse spoiler que eu vou dar para você é a questão também da carne. O que as pessoas não sabem? Língua de vaca é uma maravilha, é uma delícia. Eu fiz aqui em casa essa semana. É R$14,99 o quilo, cara. A língua. Então, eu quero ensinar as pessoas a aproveitar esse tipo de carne, entendeu? Para que você vai comprar filé mignon, se você pode comprar uma língua e fazer uma língua ao molho, é muito bom. As pessoas ou não? Oi? Faz com ervilha? Com ervilha? Não, essa eu não fiz com ervilha, essa eu fiz com tomate mesmo. Que legal. Bacana. Mas o problema é que você tem que quebrar o preconceito das pessoas, porque língua de vaca eu não como. Cara, ali tá uma carne sem osso, uma carne maravilhosa, macia, gostosa. Então... Bem macia, e carne, que nem eu falo, carne ao molho, carne de panela, tudo que é feito ali cozinhando ali é uma delícia. Você pega as carnes, pega bife a rolê também, que é uma carne ao molho ali, você vê que é uma delícia, é molinho, você gosta também. Henrique, oi, sabe o que acontece? É uma quebra de paradigma. A gente, mesmo na alimentação, é uma quebra de paradigma, né? É um dogma, é uma coisa que a pessoa não faz e tem que deixar de fazer. Eu sempre joguei meu folha de couve fora, de repolho fora. Sempre joguei, entendeu? Não vou comer fígado de galinha, por exemplo, nossa, tem proteína pra caramba. Pesquisa sobre fígado de galinha. R$6 o quilo do fígado de galinha. Então, as pessoas têm que quebrar esse paradigma. Então, o canal agora, ele vai estar focado em quebrar paradigmas da alimentação. Sobre alimentação barata, sobre aproveitar o alimento. Porque nós somos pobres, temos que aproveitar. É por isso que eu falei pra você que o canal agora, ele tá tipo, como se fosse o canal do primo rico e o primo pobre. Só que eles falam de finança. O meu canal vai ser um canal, assim, tipo, focado em alimentação pobre de dinheiro, mas rica de nutrientes. Você pode aproveitar, as pessoas estão jogando fora coisas muito importantes e deixando de comer coisas importantes também por
por paradigma. Por exemplo, língua de vaca. Ah, língua de vaca, a língua da vaca come ali, a baba da vaca, nada a ver. Sem quebrar esse paradigma, entendeu? Sim, exatamente. E assim, vamos falar, língua é uma carne deliciosa. Nossa! Assim, o pessoal fala isso aí. Mocotó, você faz mocotó aí? Mocotó não. Isso eu não Mas sei. mocotó também é nutriente, rapaz. Mocotó é maravilhoso, é barato, é a canela do boi. É Do canela. osso de boi. Esse a gente não faz no restaurante. A Eu gente acho que, faz. na verdade, no restaurante tu não vai fazer mesmo, porque isso é alimento de pobre. A feijoada é alimento de pobre. Eles comem feijoada de rico, que é com bacon, que é defumado, que é o palho. Mas eu quero fazer a feijoadinha ali, aquela tradicional ali, entendeu? Aquela de pobre, aquela que vai ficar gostosa. Então é um paradigma. O pobre, na verdade, o pobre tem um paradigma pior que o do rico, que o rico estuda sobre alguma coisa, tem informação. Às vezes o pobre, por falta de informação, não come coisas que ele. Ah, esse aqui eu tenho que jogar fora. Falta de informação. Exatamente, eu concordo plenamente com você. O pobre, ele acaba assim não estudando, ele acaba muitas vezes, você comentou de desperdiçar a abóbora, você deu exemplo ali, Sim, toda a casca da abóbora fora, porque ele não tem um conhecimento em si preparado ali para o que ele pode aproveitar melhor o alimento, né? E isso é uma coisa assim que é complicado porque falta ainda toda uma estrutura, né, pra gente também brasileiro, é um problema cultural, né, na verdade. sim, é cultural. Cultural, isso a gente tem que Cultural. talvez colocar nas escolas, na aula, talvez para as nossas crianças ali, sobre alimentação, que aí também engloba isso. Acho que seria legal uma aula sobre nutrição. Sim, na escola seria interessante também as crianças trazer isso para dentro de casa. Exato, porque ali você planta uma semente, ali, é a pessoa, a galera que vai. Isso é uma cultura, que nem você falou, isso é uma cultura, né? Exato, aí você teria que implementar isso, porque assim, até mesmo na parte da alimentação, a gente se alimenta mal mesmo hoje em dia. Hoje em dia o que acontece? A gente tem uma vida muito corrida. Eu não sei se você tem essa perspectiva, mas a gente percebe que hoje as coisas são muito corridas, Sim, muito corrida. informação, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí você muitas vezes chega em casa, você fica com preguiça de cozinhar, vai comer um lanche. Eu vou falar ser bem sincero, eu fiquei 40 dias assim, na quaresma, né? Eu sou católico, fiquei 40 dias sem consumir açúcar e refrigerante, né? E doce, né? Eu comi ali uma fritura ou outra, né? Consegui baixar todo o meu colesterol. Aí nesses últimos tempos agora, acabei me alimentando mal, correria do dia a dia. Eu mesmo falo a verdade, me alimentei mal. Fui lá, eu sempre gostei de doce e tal. Meu colesterol deu um salto lá em cima, né? Você tem essa consciência, né? Eu tenho essa consciência. Agora, eu falei, agora eu tenho que pegar aquilo que eu fiz lá em abril, lá em março, levar e fazer isso valer. Claro, não precisa ser tão radical. Você pode comer, mas você tem que entender que eu tava exagerando demais. E o problema é que o doce, pra mim, eu sou um cara que se chegar lá, eu tenho que comer uma barra inteira. Eu não como só um quadrado, né? Então, Não, mas essa época tua ainda dá pra exagerar, mas na minha já não dá mais. exatamente. Então eu tenho problema com colesterol, triglicerídeo alto. E assim, não é só eu percebo que tem muita criança que já tá tendo problema com isso. Sim, sim. Sorvete, por exemplo. Exatamente. E aí, claro, também englobar essa questão da área da culinária e falar também sobre essa questão dos desperdícios de alimentos, porque a gente vai passar por lá pra frente em um mundo talvez diferente. A gente tá tendo falta de alimento, a gente tá tendo problema com várias questões no mundo inteiro, né? Essa cadeia alimentar, enfim, a gente produz muito alimento, mas a gente descarta muito também. Jogamos muito fora. Exato. E precisa ver também essas situações desses países mais emergentes, porque realmente é preciso ter esse conhecimento, aproveitar muito bem os alimentos, porque senão cada vez mais a gente vai estar descartando alimento que pode ser utilizado, isso vai fazer mal para o meio ambiente, vai fazer mal para tudo. Isso, você falou a palavra-chave aí, ó. Meio ambiente. Tá Meio aí. ambiente, meio ambiente. Você falou a palavra-chave. O meio ambiente, a gente Esqueci de comentar isso com você. Você falou que eu ia falar. Exatamente, a gente tem um planeta Terra vasto, só que ele está se acabando. Você aproveita bem os alimentos, você está ajudando no ambiente, entendeu? Exatamente, com certeza. O meio ambiente agradece se a gente fizer isso. Sim, a tua parte tem que ser feita, né? Mas pra gente aqui encerrar o nosso programa, a perguntinha capciosa como que você acha que a gente pode educar as crianças sobre esse desperdiçar alimento? Como que você acha que poderia ser isso, Silvia? Primeiramente é educar os adultos, porque os adultos, eles estão sem informação. Bastante adulto está sem informação. Se você hoje, depois desse podcast, perguntar para alguém se ela come a folha da beterraba,
aproveita as folhas do brócolis, aproveita a folha de repolho, provavelmente eles não vão saber. Então, essa educação tem que ser já começando pelos adultos, porque uma mãe dentro de casa é a melhor professora para o filho, sabia? Não é lá na escola. Porque na escola é muita gente para uma professora falar. A mãe dentro de casa é pessoal, é aquele ensinamento, vamos dizer, frente a frente, ali junto com o filho. Então, a primeira coisa é realmente os adultos saberem da importância do alimento, que muitos não sabem. A maioria dos adultos não sabe isso que eu estou falando para você aqui. Eu não sabia. Então eu não posso falar que eles são culpados, porque eu também não sabia. Depois, quando eu fui pesquisar, que eu sabia que eu jogava tudo fora. Eu pegava a cabeça de couve-flor, coisa mais linda, as folhas verdes ali, eu jogava tudo fora. Comia só aquela parte branca, sendo que eu podia fazer refogada, aquela coisa gostosa, feita com cebolinha, cheiro verde, sabe? Um alimento nutritivo, eu jogava fora. Então eu acho que nessa pergunta que você falou é começar ali os adultos aprender, porque os adultos ainda não sabem. A maioria não sabe, né? Não vou dizer todos, né? Claro que não é todos, a gente não vai falar de todos, porque tem muitos aí que sabem. Mas eu mesmo sou adulto, não sabia. Exatamente, eu concordo plenamente com você. Os adultos, eles precisam realmente se conscientizar, né? A gente tem que passar por essa mudança com toda certeza. Teve coisa que você não sabia hoje, né? Por exemplo, da feijoada, da pinga. Sim, é toda a parte histórica, muito legal. E assim, confesso que eu não estava preparado hoje para esse bate-papo, isso que é o legal do podcast. Uma coisa que é legal. Até a Jéssica estava comentando que você estava pensando em fazer um podcast. Você vai passar por situações inusitadas, tá? Eu que já fiz mais de 100 programas, eu sei que às vezes as coisas, você vai para um papo, aí você vai para um... E o podcast, ele é meio assim, você... acaba saindo da rota, né? Tem que voltar de novo na rota, né? Às vezes começa a sair, né? Exatamente. Por exemplo, terça-feira agora, às 8h30, eu vou entrevistar uma pré-candidata a vereadora, também, sem levantar a bandeira política e tal. Você tinha comentado comigo, E se ser na sexta, a gente mudou pra terça agora, terça às 8h30, e aí ela tem uma causa animal e tudo, a gente vai entrevistar alguns vereadores aqui de diferentes partidos, justamente para ouvir a proposta e tudo mais. Terça, então, às 8h30, a gente tem um podcast com a pré-candidata agora, melhor dizendo, Sabrina. E aí, domingo, às 8h30, a gente tem um podcast sobre... Deixa eu só confirmar. Eu acho que é Fórmula 1. Domingo que vem. Domingo que vem, às 8h30 aí. Tá. Gosto, né? Se tiver uma vaga no podcast, quiser me convidar, eu vou lá dar um espetáculo lá, conversar sobre alguma coisa. Ayrton Senna, tem bastante coisa ali, que Ayrton Senna, esse mesmo que tá afastado há muitos anos, né? Aconteceu um acidente, agora qual é o nome dele lá? Esqueci o Schumacher. Fala sobre o Schumacher, né? A gente vai falar mais das coisas atuais, não sei se você assiste corrida? Não, na verdade agora, lembra de estar nesse podcast passado nosso? Nós falamos que estamos bem desfocados da televisão, que o professor lá falou, né, que ele não tá ligando muito à televisão. Eu também estou bem desfocado da televisão também, Henrique. Eu estou mais, na verdade, o que eu penso hoje? Eu penso assim nos podcasts que você está fazendo, podcast maravilhoso, que você vem fazendo, ele belíssimo trabalho, está de parabéns. Obrigado. Conversando com pessoas simples e pessoas como o professor que você convidou, né, uma pessoa já mais instruída. Então você está naquele meio termo legal pra caramba, eu gostei pra caramba. Quando a minha filha falou de você pra mim, eu via, marca então com o Henrique lá que eu quero falar com ele. E essa questão de corrida, essas coisas de televisão, essas coisas eu não tô muito ligado, sabe? Eu tô meio fora da televisão. Então, às vezes não adianta nem a gente participar, né? Porque a gente tá meio fodão, né? Se quiser participar, é bem-vindo. Esse a gente vai falar mais da temporada atual, do Verstappen, do Norris, né? Então, talvez não seja muito interessante estar participando, porque tô mais focado, que nem o professor falou, tô mais focado nas coisas, tipo, de podcast, coisa que a gente vem fazendo no dia a dia, né? Mas a gente tem do Senna, e esse participe com a gente lá, em novembro. Esse já dá pra participar, porque é uma coisa específica, né, do Ayrton Senna, né? Esse do Senna, eu acho que assim, vai ser bem legal, porque ele vai ter a série em novembro lá, que vai lançar pela Netflix, que eu quero também assistir essa série, que eu gosto muito, assim, de Fórmula 1 também, gosto de mundo de corrida, gosto de futebol também, e acho que os dois que eu gosto, mais gosto de futebol e Fórmula 1, né? Henrique, o legal do teu podcast é que ele é aberto a várias questões, né, cara? Foi legal. Eu tava falando pra minha filha, o dia que você abrir esse podcast presencial, teu canal vai ser um dos, a par desses outros que estão aí. Tomara que... de outros, porque você aborda vários assuntos, cara. É muito legal. Você não tem um assunto específico, você aborda vários assuntos.
Então você dá, vamos dizer assim, dá espaço para as pessoas falar sobre vários assuntos. Isso é legal, você parabéns. Parabéns pelo teu canal, tá? Obrigado. É assim, eu tento sempre chamar quem tá na minha bolha. Eu confesso que eu achei o seu canal. Assim, eu tava procurando clientes para mim editar. Eu acabei achando ali o perfil da Jéssica, entrei ali no link e vi que ela tava o teu canal. Aí eu ofereci meus trabalhos de edição. Aí ela falou: Ah, meu pai e tal, aí eu que edito, né? Ela comentou que ela que edita seus vídeos e tal. Uhum. Aí eu dei uma olhada e falei: Não, legal, pô, bacana esse assunto aqui e tal. Ah, vamos conversar ali e tal. Ela começou a falar que eu editava e tal. Falei, não, vamos trazer ele no podcast, né? Aí a gente fez o jingle, ainda que vai sair da animaçãozinha, né? Confesso que eu tô meio agora atolado e coisa, mas tô editando lá o episódio do Silvio Santos. E aí, a gente começou ali e tal, você participou do Silvio Santos, aí a gente ajeitou ali o horário e tal, e deu certo hoje, graças a Deus, que o podcast foi feito. E pra mim foi uma grande honra, né, cara? Legal pra caramba. Eu gostei do bate-papo. Sim, eu que agradeço. E é isso, vou deixar também o link aqui na descrição para quem quiser conhecer o canal do Silvio Santos. Eu vou deixar os do link dos dois canais. Eu agradeço de coração mesmo. E também deixar o link na descrição do nosso canal no YouTube, nosso Linktree, ali que tem canal no YouTube, as plataformas que a gente tá. Não esqueça de escutar as nossas animações e tudo mais, gente. Ah, Então, sim. hoje é dia de sair com a namorada, né? Hoje no tem que sair com a mulher. Tá certo. Mas eu agradeço de coração mesmo. E muito Vale. obrigado de coração. Que Deus aí abençoe você. Foi um prazer conhecer você. E o convite está feito, né? Breve você também vai participar de outros episódios com a gente. Você e a Jéssica, né, também. Obrigadão também a Jéssica por ter ajudado, né, nessa logística, né, de trazer você aqui para o podcast. Obrigado por ter aberto sua agenda, né, para você. Ah, beleza. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, Henrique. Tchau. Tchau.